Seja muito bem-vindo ao melhor debate teológico da televisão brasileira. Bom, e hoje nos Vejam Só nós vamos repercutir, refletir, pensar, debater sobre um assunto que é até muito comum e muito recorrente aqui no nosso debate. Nós vamos falar sobre o casamento. Bom, mas nós não vamos abordar um assunto que é muito popular, que tem muitas dúvidas dos nossos telespectadores, que é a questão do divórcio. Nós vamos falar sobre outro assunto. Um assunto que tem se tornado a cada dia que passa mais realidade e mais atual nas famílias brasileiras. Principalmente por conta do avanço da medicina, do avanço da tecnologia, nós temos vivido mais. As pessoas têm tido mais anos de vida e isso acaba gerando uma dinâmica diferenciada. E o nosso caso hoje é o seguinte: coloque-se você aí, telespectador que está nos acompanhando, no lugar dessa esposa que fez a seguinte pergunta. O marido dela é filho único e precisa então receber em sua casa a mãe de 93 anos. E ela já está desesperada com essa situação, já está angustiada. E ela quer saber o que ela deve fazer, qual deve ser a postura. Será que ela é obrigada a aceitar essa situação ou existe alguma alternativa para isso? E é óbvio que existem várias situações que precisam ser analisadas nesse caso e que nós vamos fazer durante o nosso debate. Por exemplo, depois do casamento, a Bíblia diz que os filhos vão deixar pai e mãe e formarão então uma nova família. Como funciona essa dinâmica dessa nova família? Será que os cuidados com os pais eles desaparecem, por exemplo? Ou seja, esse filho não seria mais obrigado e de repente nem essa esposa a receber essa mãe em casa? De repente procurar um tratamento alternativo, uma casa de repouso, por exemplo, uma enfermeira 24 horas, outros cuidados. Outra questão que precisa ser analisada, e essa é muito padrão dos conselheiros de casais, é o seguinte: quando casa, normalmente a orientação ideal é que tenha uma casa própria, ainda que alugada, mas que não more com os pais, porque a interferência dos pais no casamento pode ser muito prejudicial. Então a ideia é evitar aquele puxadinho. Bom, se é um problema na hora que casa, será que não vai ser um problema depois, então, também, como nesse caso que a gente está e vai analisar? E para a gente encerrar essa abertura, será que também não vai ser um problema? Afinal de contas, esse casal, provavelmente já de meia idade, pensando depois que os filhos casassem, eles já teriam a oportunidade de curtir novamente a vida, viajar sem tantas obrigações, e de repente essa mãe / sogra precisa estar ali, precisa de cuidados permanentes. Qual deve ser a postura desse casal? Como o filho deve agir, o marido nessa situação, e a esposa também para receber essa sogra em sua casa? Qual deve ser a postura dela? Nós vamos pensar, refletir e analisar muito bem essa situação que, se não acontece ainda, pode acontecer com você também que nos assiste. Por isso, fique ligado. O Vejam Só de hoje está apenas começando. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. É sempre uma alegria poder entrar aí na sua casa, levar muito conhecimento e conteúdo da Palavra de Deus para que você possa refletir, analisar, aprender, absorver esse conteúdo e principalmente crescer e caminhar na fé para que você possa realmente ter uma caminhada cristã abençoada, podendo discutir temas que são super atuais, como o de hoje, e outros temas teológicos também, que o Vejam Só faz questão de levar até você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado por sempre participar do programa Vejam Só também, tá bom? Eu vou apresentar já as nossas convidadas dessa noite, elas que vão nos ajudar a tentar entender um pouquinho da dinâmica e do funcionamento do casamento nesse tipo de situação que nós já apresentamos e que será aprofundada no decorrer do nosso programa de hoje, tá bom? Vou começar apresentando aqui à minha esquerda a pastora Silvia Pietro Paolo Marinho, da comunidade cristã Plenitude. Pastora Silvia,
Uma ótima noite para a irmã, é sempre uma alegria recebê-la. A irmã que já é sócia aqui do programa Vejam Só, né? Pastor Heber, sempre nas nossas reuniões de pauta, a gente tem um tema, chama a pastora Silvia. Liga para a pastora Heber, não, liga para a pastora Silvia que ela vai ajudar. Pastora Silvia, muito obrigada, é sempre uma alegria recebê-la aqui. Eu que agradeço, estava com saudades, né? Viajei por um período. Viajando um pouquinho, né? Verdade, em missões, né? Então senti falta. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. A gente também gosta demais que as participações da pastora Silvia são sempre edificantes também. Amém. Pastora Silvia, qual o endereço da comunidade Cristã Plenitude para quem estiver nos assistindo, de repente tiver a oportunidade de fazer uma visita aos irmãos lá também? Estrada das Lágrimas, número 4159, Vila Cristália, Ponte Preta. Muito bom. Tá aí então o endereço da comunidade Cristã Plenitude. Pastora Silvia, certeza que será uma alegria receber você que puder fazer uma visitinha lá para a pastora Silvia. Do meu lado direito, pastora Suzy Costa, da Igreja Brasil para Cristo. Pastora Suzy, uma alegria recebê-la aqui nessa noite. Amém. Com certeza vai contribuir muito, principalmente com as opiniões femininas, né? Afinal de contas, a nossa personagem hoje é uma mulher. Sim. Seja muito bem-vinda, uma ótima noite. Boa noite, é uma alegria poder estar aqui com vocês, um grande prazer, viu? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, pastora Suzy. É sempre um desafio arrumar convidados para o Vejam Só, né? Apesar que o tema hoje é um pouquinho mais simples, mas é sempre uma dinâmica. A Angélica sofre bastante nas ligações para arrumar convidados. Pastora Suzy, passa o endereço da Igreja o Brasil para Cristo, depende de quem estiver nos assistindo, quiser e desejar fazer uma visita aos irmãos ali também. É Rua Três Meninas, no bairro Jardim Helena, tá? O número lá da igreja é 287. Muito bom, tá aí o recado então também da pastora Suzy. Você que puder, estiver próximo, fazer uma visita, certeza que será muito bem recebido também. Vamos assistir a matéria que vai introduzir o nosso tema de hoje, trazendo algumas informações relevantes. E aí, na sequência, eu já vou pegar a opinião inicial das nossas convidadas. Vejam só. Aqui nos debates do Vejam Só, já abordamos vários aspectos do relacionamento, as mais variadas situações que podem e acontecem no casamento. Hoje não será diferente. Queremos entender como a participação dos familiares pode ajudar ou atrapalhar o casamento. Vamos imaginar a seguinte situação de uma esposa. Meu marido é filho único e sua mãe veio morar conosco, isso aos 93 anos de idade. Sou obrigada a engolir isso? Que situação, hein? Você já parou para pensar em algo assim? Qual seria a sua reação? Será que depois do casamento é criada uma nova família? E aí, ao deixar pai e mãe, não existe mais vínculo? Ou não? Receber a sogra seria uma obrigação do casal, principalmente para ajudar em momentos de dificuldade. Como funciona essa questão? Primeiro ponto importante, temos que analisar a seguinte questão. Praticamente, ou melhor, todos os pastores que trabalham com casais afirmam que um dos grandes erros no casamento é casar e morar junto com os pais. Essa situação é um grande problema, já que os pais acabariam se intrometendo no casamento, além de não existir a privacidade necessária para o fortalecimento desse novo casal. Esse pode ser um ponto de partida para nosso debate, pois se morar com os pais não é bom, provavelmente a mãe ir morar com o casal também não deve ser uma situação muito boa. O problema, aliás, deve ser o mesmo, já que com a preocupação de cuidar da mãe pode dificultar a esposa e ela também pode ficar sobrecarregada se o marido, que é o filho, não ajudar e cuidar adequadamente da mãe. Porém, ao mesmo tempo, fica praticamente impossível dizer que o filho não deveria cuidar dos pais nesse momento. Só que ele realmente tem essa obrigação? Não poderia pensar em outra solução? Afinal de contas, cuidar dos pais dentro de casa não seria um problema para o casamento? Se a esposa não apoiar essa decisão, isso não seria um problema muito maior? Situação muito delicada mesmo. Difícil de achar uma solução assim rápido. Devemos pensar e refletir sobre isso. E faremos isso exatamente agora, que o Vejam Só
já está no ar. Muito bom, tá aí então a nossa matéria, né, que introduz o nosso bate-papo dessa noite. E agora nós vamos pegar as opiniões das nossas convidadas sobre o assunto. Como elas vão responder à nossa pergunta-tema, e é óbvio que no decorrer do programa elas vão poder aprofundar essa opinião delas. Vou começar com a pastora Suzy. Pastora Suzy, como é que a irmã responde essa nossa pergunta? A gente já sabe o caso, o filho tem que receber, né, a mãe, ou vai receber a mãe, e a esposa já está desesperada com essa situação. E ela quer saber se, como a gente colocou ali, né, no nosso tema, se ela tem que engolir isso. A esposa é obrigada a engolir a sogra dentro de casa para cuidar dela? Como que a irmã responde essa pergunta? Bom, para mim, tudo começa com a predisposição do teu coração. Quando você tem uma predisposição do teu coração, eu acredito que aquilo que às vezes parece ser difícil se torna mais fácil, né? Pelo que nós estamos vendo aí da problemática, né? É uma senhora de 93 anos, né? Não é uma senhora de 60 ou 70, porque pelo nosso país, a terceira idade já começa a partir dos 60 anos, né? E pelo nosso país também, falando das leis do nosso país, uma senhora de 90 anos, a prioridade dela já dobra, né? Não é a mesma prioridade que uma senhora de 60, de 70 anos, né? Então, se nós formos olhar pela perspectiva da lei, eu primeiro quero falar da lei, depois eu vou falar um pouco da palavra também de Deus, né? Mas pela perspectiva da lei, nós temos uma lei, né? Que é a Lei 10.741, que é do nosso Estatuto do Idoso no Brasil, né? E lá tem um artigo, o artigo 30, né? E que nos dá a obrigação que a família cuide do idoso, né? Em que âmbito? No âmbito da saúde, no âmbito da moradia, no âmbito familiar. Então, a lei, ela é totalmente a favor do idoso. E ela realmente nos fala como se fosse uma obrigação a família acolher o idoso, né? É lógico que dentro dessa situação já dá para se perceber que a esposa ela não está muito favorável a fazer isso, né? Para ela está se tornando meio que um peso. Então nós também teremos que ver, será que essa casa comporta mais uma pessoa? Será que eles têm uma situação financeira na qual eles podem suprir a necessidade desse idoso também, né? E olhando pela perspectiva bíblica, né, eu posso falar para vocês de Provérbios 23, 22, que diz assim: ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Então, nós sabemos que, né, o idoso, ele se torna, muitas vezes, uma criança. Porque nem tudo ele consegue fazer sozinho. Eu sei, esse marido não tem irmão e não tem irmã, né? Esse marido é só ele como filho único. Então, é uma consequência da vida. É ele e pronto, acabou. E a esposa, né? Então, eu acredito que aí nós teríamos que levantar aí, talvez mais alguns pontos para saber qual é a intenção do coração dessa esposa. Porque nós poderíamos aqui realmente falar, não, ela tem que cuidar dessa sogra, ela tem que ficar com essa sogra. Mas se ela não tiver a predisposição do coração e o amor que precisa ter, porque exige uma paciência, exige-se tempo, vai com certeza mudar toda a rotina da casa. Você entendeu? Então, traz essa senhora para dentro de casa. Se ela não toma conta direito dessa senhora, vai ser bom ou vai ser sofrimento para essa senhora de 93 anos, né? Então, eu acredito que vai muito do que está no coração dessa mulher, do que está no coração dessa esposa. Muito bom, tá aí então as opiniões iniciais da pastora Suzy. É óbvio que no decorrer do programa a gente vai conseguir aprofundar alguns tópicos, algumas questões que ela levantou também, mas agora nós vamos dar a oportunidade para a pastora Silvia também dar os seus pareceres iniciais. Pastora, como é que a irmã responde essa pergunta? Na verdade, seria um aconselhamento, né? Sim, Qual conselho você vai dar para essa esposa que já está desesperada, só imaginando a possibilidade da sogra chegar na casa dela? É assim, a questão parece fácil, mas ela não é, né?
Porque... Antes de você continuar, pastora Silvia, Pois tem alguma não. coisa fácil no casamento? Só pra gente saber. Tem, claro aqui. que Então tá tem. bom, então. Não, Então que tá bom. pessimismo é esse, Não, porque Elisé? tudo que a gente fala aqui, o pessoal fala que é difícil, não sei. tem muita coisa boa no na verdade, foi só uma observação só. Ok, Pronto, pode ok. continuar então a resposta. Então, já não está mais aqui quem falou já. Então, é assim, na verdade não é uma... Parece até simples, né? Mas ela não é simples porque a gente nem sabe o tipo de relacionamento que essa nora tinha com essa sogra, né? Porque ela está dizendo, eu sou obrigada a engolir isso. Então, a gente pode entender que talvez elas não tivessem um bom relacionamento, né? Mas, aconselhando de uma forma geral... É assim, talvez ela não seja, sem ser a lei, né, que é verdade, Sim, né? sim. Eu tenho pais com mais de 60 anos, a responsabilidade deles é minha, né? Então, sem ser a lei, nós podemos dizer que dentro do matrimônio, entre marido e mulher, ela não seria obrigada, né? Talvez o marido não a obrigue, não, você vai cuidar da minha mãe e ponto. Talvez ela não seja obrigada, mas ela tem a obrigação. Eu não sei se dá para perceber a diferença, né? Ela não é obrigada, mas ela tem a obrigação moral. Exatamente. Moral. Né? Então, existem vários pontos. Então, por exemplo, ele é filho único, nós já sabemos que ele é filho único. Se ele não fosse filho único, se tivessem outros irmãos, então, o que a gente costuma aconselhar na nossa igreja, né? Em situações, porque é bem comum essa situação, né? O ideal é que se essa mãe tem filhas mulheres, que a mãe fique com as filhas mulheres. Porque tem mais intimidade, né? Tem um outro trato, e cuidar de pessoa idosa não é uma coisa fácil, né? É desgastoso fisicamente, emocionalmente, mentalmente, financeiramente. É que quando é financeiramente, os filhos fazem uma vaquinha... Eu sempre costumo dizer que colocar a mão no bolso é a parte mais fácil, né? São outras coisas que são mais complexas. Então, o que eu diria para essa moça? Eu diria que ela tem uma obrigação moral, por alguns motivos. Eu achei interessante que você falou assim, sogra barra mãe. E é isso mesmo, é sogra barra mãe. Então, eu tenho a minha mãe, mas a mãe do pastor Marinho, depois que eu me casei com ele, ela se torna uma mãe, não é? É a mãe do meu marido, que gerou, que criou o meu marido para mim, não é? Então, se essa senhora de 93 anos, né, e a gente vai, assim, pegar do pressuposto que eles não têm condição para uma clínica, talvez não tenha, né? Que não é uma coisa barata, é bem caro. É enfermeira, então, né? É muito caro. Então, talvez essa seja a única alternativa. Então, vamos pensar como se fosse a única alternativa. Ela precisa ir para casa. Então, o que eu diria para essa moça? Sente com o marido, converse, né? Que o marido tenha sensibilidade de saber que vai ser muito desgastante. Se o marido puder fazer alguma coisa para minimizar, né, o estresse, o desgaste, que ele faça. Mas o que eu diria para ela? Eu diria para ela o que diz em 1 Timóteo 5, né? Que se nós não cuidar daqueles que é da nossa casa, nós estamos negando a fé. Nós somos piores do que o incrédulo. Tarefa fácil? Não é, mas eu creio que nesse caso é necessário. Muito bom, então aí as considerações iniciais da pastora Silvia também, depois nós vamos aprofundar alguns detalhes, né? Ela levantou algumas possibilidades e depois na sequência eu vou iniciar com a pergunta que parece que na resposta das duas pastoras aqui ficou um pouco mais claro que a mulher não tem tanto problema com a sogra. Será que esse é um problema só do homem? O homem que normalmente parece que tem mais aversão, elas vão responder se mulher tem problema com a sogra ou se é só o homem. Mas isso é daqui a pouco, tá bom? Agora eu quero convidar você que nos assiste a participar do Vejam Só. E eu tenho certeza que você já sabe como lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Lá, o nosso Facebook é o nosso canal de comunicação. Lá você encontra todas as informações do programa Vejam Só. Tema do dia, convidados, os contatos dos nossos convidados estão disponíveis lá no nosso Facebook. Então, se ficou alguma dúvida, por exemplo, você pode pegar lá o e-mail que os convidados deixaram, o site, ou o telefone, ou o contato que eles preferirem. E aí você pode tirar a sua dúvida, você pode fazer um convite para eles, você fica à vontade, tem lá o contato.
e também tem as nossas enquetes, onde você vai dar a sua resposta, a sua opinião, e ela será, obviamente, debatida aqui também durante o programa, tá bom? Então, coloca no ar a nossa enquete de hoje, aquela que você vai responder, tá lá, ó. É basicamente a opinião da mulher, tá, que ela mandou. Meu marido é filho único e sua mãe veio morar conosco aos 93 anos. Sou obrigada a engolir isso? Como você responderia à pergunta dessa esposa? Qual seria a sua opinião? Primeira, deveria aceitar isso, ou seja, ela é obrigada a engolir essa situação. E a segunda, na verdade, desculpa, a segunda ela é obrigada, ou seja, ela deveria, de bom grado, né, de bom coração, ou não, ela é obrigada a aceitar, não interessa se ela é a favor, se ela é contra, o que ela pensa. Ela tem que receber a sogra em casa. Olha, dessas duas respostas, eu não sei nem qual que é a menos pior. Bom, participe, vote, dê a sua opinião. Por uma limitação do próprio Facebook, a gente só consegue colocar assim as respostas bem objetivas. Mas você vota e aí você vai lá no comentário. No comentário você explica o porquê que você escolheu uma ou outra opção, tá bom? A nossa produção sempre pega alguns desses comentários, a gente monta uma tela e aí no decorrer do programa a gente lê a sua opinião aqui para que os nossos convidados possam explorar, concordar, discordar, usar os seus argumentos. Bom, não sei, capricha lá no seu comentário que nós vamos pegar e você vai poder participar aqui do Vejam Só também, tá bom? Entra lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só e participe, tá bom? Muito bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só. Se você aproveitou o intervalo, foi na cozinha tomar uma água, volta correndo para a sala que nós já vamos continuar o nosso bate-papo aqui para você aprender um pouquinho mais, principalmente sobre essa dinâmica que nós estamos abordando aqui, dos cuidados com os pais. E olha, é uma situação, a pastora Silvia, que já está aqui, né, vai nos auxiliar nessa reflexão, já falou e abordou isso no bloco anterior, que é algo muito comum. Talvez você olhe assim o nosso tema de hoje, não, isso não... pode acontecer com você também, é bom você estar esperto e também para aconselhar em casos que possam acontecer, estão próximos a você também, tá bom? Mas antes da gente voltar para o nosso bate-papo, hoje aqui no Vejam Só é um dia de festa, né? E nós vamos entregar, né, sortear, na verdade, o nosso prêmio, né, do final aí do trimestre, para você que participou mandando a sua foto para o Vejam Só, quem assiste o Vejam Só, que a gente sempre fala aqui no programa, né? Você acessa o nosso Facebook, manda ali a sua foto assistindo ao Vejam Só e no final do semestre ou do trimestre a gente tem um sorteio super especial e no sorteio do brinde desse trimestre é o livro do professor Vailate, né? O pastor Carlos Vailate, que sempre vem aqui ao Vejam Só, tá ali, ó, o livro de Jonas, um comentário do livro de Jonas maravilhoso, que o pastor Vailate fez, imperdível, imperdível. Se você gosta de teologia, não é um comentário devocional, tá bom? É um comentário muito mais teológico, exegético do livro de Jonas, mas é imperdível. Para você que assiste o Vejam Só e gosta, vale muito a pena, eu recomendo. Tem também ali o DVD O Salvador e uma Bíblia ilustrada para você poder introduzir aí os seus filhos ou as crianças da sua casa na leitura das Escrituras Sagradas, tá bom? E a produção me informa aqui que os vencedores dos nossos brindes desse trimestre foram a Vanessa e o João Pedro. Eles são do Guarujá. Tá lá, ó, a fotinho deles. Aí, Vanessa. Vanessa e João Pedro, eles são do Guarujá, aqui do litoral, né, de São Paulo. Vanessa, muito obrigado pelo carinho. João Pedro também, obrigado, viu, João Pedro? Aguentando até essas horas da noite aí assistindo ao Vejam Só, né? Muito obrigado, viu? Vocês que mandaram, participaram e ganharam os nossos prêmios, tá bom? A produção depois entra em contato direitinho para explicar como é que vai funcionar a dinâmica da retirada dos prêmios. Obrigado, e você que não ganhou dessa vez, continue participando. Quem sabe da próxima vez você será o sortudo ou a sortuda a ganhar os prêmios do Vejam Só. Muito bom, vamos lá. Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. E eu queria, antes da gente abordar outros temas, que as minhas convidadas dessa noite respondessem de maneira bem simples a uma pergunta que eu deixei anteriormente. Pastora Suzy, o relacionamento homem com a sogra é pior do que a mulher com a sogra ou não? Isso não tem uma dinâmica específica, porque normalmente quem fala mal da sogra é o homem. Como é que funciona isso? Ou a mulher não tem esse problema?
Assim, eu acredito, né, por aquilo que a gente ouve, que às vezes o mais difícil é a esposa com a sogra. Eita, né? Porque em algumas situações que a gente vê, gera muito ciúmes. Entendi. Né? Muito ciúmes. Porque a mãe do marido, realmente, né, para ela fala assim, puxa, né, estou perdendo meu filho, né? E quando é a mãe da esposa, o que a gente ouve? Ah, estou ganhando um filho. É sempre assim que a gente ouve, né? Então, eu acredito que essa proporção seria mais realmente por esse lado mesmo. Já está me surpreendendo aqui. É isso mesmo, pastora Silvia? Quer dizer, então, que o mesmo. homem fala que não gosta, o homem costuma falar mal da sogra, as piadas, né, são sempre com a sogra do marido, mas o relacionamento ruim mesmo é da mulher com a sogra dela. Eu acredito que o homem é mais piada, realmente. Entendi. Eu acredito. Aquela brincadeira, Sim. né? O pastor Marinho brinca bastante, já levou até bronca da minha mãe por causa disso. Já levou até, ele brinca bastante, mas eu acredito que a dificuldade de relacionamento mesmo é entre a nora e a sogra. Porque o bem comum, que é o marido, está em disputa, né? Não deveria. Porque uma coisa é mãe e outra coisa é esposa. Sim. Mas o bem comum está em disputa. Então assim, a mãe era a mulher mais importante, a mãe que orientava, a mãe que educou daquela forma. Então, até você casar, era assim que você fazia. Exatamente. Agora parece que você esqueceu tudo que eu te ensinei, né? E a mulher, né, por sua vez, ela quer mostrar o domínio dela, né? Gente, então nós vamos ter um problema grande, então, com essa mãe que está indo morar, então, porque a esposa já vai se sentir muito ameaçada nesse caso. E aí eu quero fazer uma outra pergunta, pastora Suzy. A irmã, ao levantar a questão da lei do Estatuto do Idoso, colocou ali a questão do cuidado que a família tem que ter com esse idoso. Sim. Mas a gente sabe que não necessariamente precisa ser um cuidado dentro de casa. Outras alternativas podem ser analisadas nesse exemplo que a gente está dando desse casal cristão, por exemplo, uma clínica, ainda que sem entrar no mérito financeiro, a gente sabe que pode ser um problema. Mas elas podem ser opções ou eticamente, moralmente, para o cristão, essa é uma questão problemática? Isso é algo muito particular, tá? Eu acho que é uma decisão muito pessoal. Eu não vejo aí uma regra, tá? No outro bloco eu falei sobre a predisposição do coração, né? Então, eu conheço casos de famílias que colocaram o seu idoso numa casa de repouso, por uma série de circunstâncias, né? Mas eu acho que no meio cristão, no meio evangélico, isso ainda tem muito preconceito também. E também acho que no meio evangélico nós ainda estamos direcionados, sim, a trazer o idoso para dentro do nosso lar. Né? Se você perguntar para mim, Suzy, uma opinião pessoal minha, para mim a casa de repouso é em última instância. Depois que se esgotaram todas as possibilidades, todas, você vai para uma casa de repouso. Tá? Para mim, Suzy, eu acredito que antes de tudo é dentro do lar, no aconchego do lar, com os filhos, né, no caso, né, com o filho, né, e a nora, né, eu acredito que primeiro tem que se provar dessa experiência, ver como vai acontecer, para depois se pensar, em último caso, numa casa de repouso, né? E também tem a questão do cuidador, né, que fala, né, sim. que você pode contratar uma pessoa. Eu acho que aí até sim, porque se de repente o casal trabalha fora, não tem como o idoso ficar sozinho em casa, se é um idoso, principalmente de 93 anos, né? Às vezes tem alguma dependência, né? Então, eu acredito sim, se tem condições, coloque um cuidador, sim. Muito bom. Pastora Silvia, a irmã falou no bloco anterior, na sua resposta, que o ideal é que a mãe ficasse com a filha. A gente, no nosso caso que nós estamos analisando aqui, é o marido, né, o homem. Será que essa esposa ela não está desesperada porque vai sobrar tudo para ela? Porque a gente já sabe que, normalmente, até por uma dinâmica do cuidado, o homem é mais largado, né? Assim, por mais que ele tenha a boa vontade de cuidar da mãe e tudo, tem muitas coisas que são limitadores, assim, para o homem, né? Claro. Até para a mãe também. Higiene, né? Para o filho fazer higiene na mãe. Isso, ia ficar uma questão meio complexa. Por mais que a gente saiba que possa acontecer, que não tem problema, mas são agravantes.
Mas será que essa mulher já não está, essa esposa já não está desesperada porque ela sabe que vai sobrar tudo para ela, além das coisas que ela já tem, né? Vamos só imaginar aqui um casal já de meia idade, que já não tem mais filhos para cuidar, já estão casados, mas de repente ela tem um trabalho dela, ela tem a casa para cuidar, e agora vai vir a sogra para ela cuidar. E dependendo da situação, como a pastora Suzy lembrou bem aqui, é uma questão de total dependência. Será que ela não está desesperada por causa disso? Não, eu acho que ela está e eu acho que ela tem razão de estar. Né? A gente não vai tirar assim, a realidade dos fatos, né? A gente compreende, a gente não está dizendo que é fácil, né? Mas é assim, quando eu penso, né, que quando você se casa, você não casa só com a pessoa. Você casa com a família. E você sabe que os pais vão envelhecer, né? Eu, particularmente, né, eu tenho um enteado, que o pastor Marinho, ele foi pai solteiro, né? O Mateus foi o fruto de um namoro. E quando eu me casei com ele morava com a mãe dele. Mas eu já me casei sabendo que poderia acontecer algo e ele, de repente, viesse morar comigo, que foi o que aconteceu. Depois de 2 anos de casados, houve uma situação e ele veio morar conosco. Então, você imagina, você acabou de casar, você está dentro ainda do seu sonho de casamento, uma casa com filho é diferente de uma casa sem filho. Totalmente. Então, você muda todo o contexto, mas quando eu me casei, eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, quando a gente se casa, a gente tem que saber que nós temos pais, e isso pode acontecer. Sim. É fácil? Não é fácil, né? Por isso que eu disse que o apoio do marido, né? O reconhecimento do marido, o marido mostrar para ela que ele está grato pelo que ela está fazendo, é primordial, porque é aquilo, não é uma obrigação dela, né? Mas pelo senso moral, sim, é o que a gente espera. E eu gostaria de falar algo também, que eu creio que é muito importante. Isso pode criar uma mágoa muito grande no marido. A recusa da esposa pode criar uma mágoa muito grande no marido, né? Será que vale a pena essa mágoa? Porque a gente costuma dizer, né? Quando está tudo bem, é fácil viver bem. Mas quando tem alguma adversidade, é aí que as coisas ficam difíceis, né? Então, eu sou muito ligada à família. Como a pastora disse, no meu caso, os meus pais viriam e os pais do pastor Marinho também viriam, mas as pessoas não são iguais a nós, né? Assim, a gente não pode fazer disso uma regra, né? Mas a gente tem que pensar no amor. No caso dela, ela teria que pensar no amor que ela sente pelo marido. Porque talvez seja uma ferida que seja difícil, né? Ele é assim, aceita, mas aquilo não passa, né? Aquilo fica marcado. Né? Eu posso falar uma coisa? Claro, pastora vivi Suzy, uma imagina. cumplicidade dessa que a pastora Silvia falou. Porque a minha mãe, aos 72 anos, ela foi acometida por um câncer de pulmão. E sou eu e a minha irmã. E a minha irmã estava grávida. Então, acabou que ficou só comigo a responsabilidade, né? E o que eu pude provar disso, né? Que eu tive que acolher a minha mãe de todas as formas. Tanto na parte médica, de dar banho, de comida, remédios. E eu tive toda uma cumplicidade do meu esposo, do pastor Eliseu, né? Então, quando ela estava assim, bem na parte crítica, né, da doença, cheguei até dormir 2 dias, eu dormia 2 dias com ela e dormia 1 dia na minha casa. Só que, pelo fato de eu ver que para ele, entendeu? Ele estava sendo o meu cúmplice, isso me ajudou muito. Claro. Então, o que a pastora Silvia falou é fundamental, né? Isso só me deu forças, claro, para poder ter esse amparato, né? Fazer tudo isso com a minha mãe, que não é fácil. Não é fácil. Uma pergunta para as duas, para a gente poder até pensar um pouquinho mais teologicamente agora. A Bíblia é muito clara quando diz, né, que no casamento deixa o homem, né, pai e mãe, no caso ali do homem, o homem e a mulher, e aí unem-se e vão formar uma nova família. Essa questão de formar uma nova família não tira as obrigações da família anterior ou é só uma família que aumenta? Como é que funciona essa questão? Pastora Silvia, primeiro, por favor. Eu creio assim, Eliezer,
formar uma nova família é realmente formar uma nova família, né? Então, a Bíblia diz, né, que sairá o homem da casa dos seus pais, se unirá à sua mulher, eles se tornarão uma só carne. Então, eu costumo dizer que a família agora é o homem e a mulher. Essa é a prioridade, o homem e a mulher. Mas uma verdade não anula a outra. Então, essa é uma verdade, mas a verdade de honrar pai e mãe, ela permanece. Continua. Ela continua. Então, você vai colocar numa escala diferente, né? Então, agora os seus pais são seus parentes, mas não deixa de ser a sua responsabilidade, não deixa de exigir os cuidados. Tem uma máxima aí que falam, né? E eu acho muito interessante e muito triste também. Falam assim, dizem assim, uma mãe cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de uma mãe. Né? E não deveria ser assim, né? Que na verdade isso é um pensamento ocidental, né? Sim, exatamente. Né? Esse pensamento nosso, porque no Oriente não é assim, né? Eles honram mesmo o pai e a mãe. Sim. Né? Então eu acredito que a prioridade é a nova família, mas sem se esquecer dos pais. E aí, pastora Suzy, como é que fica teologicamente essa questão aí do deixar pai e mãe? Rompem as responsabilidades também? Criam-se novas? Como é que funciona? Eu entendo que quando a Bíblia fala deixará pai e mãe, né, e você vai se unir, é uma só carne, eu realmente acredito que realmente vão lá para sua casa, para o seu lar, vão formar uma nova família, porque eles precisam ter a sua experiência, né? Vão ali... Imagina, dois mundos diferentes se unindo, né? Então, eles precisam ter esse tempo, né, para poder realmente amadurecer. Só que eu concordo com a pastora Silvia. O fato de você se unir, né, com a esposa, esposo, isso não vai anular os seus pais, né? Não tem como você anular isso, né? E amor não é um sentimento só. Amor é atitude. Como você fala que ama e você não tem atitude. Então, você ama o seu esposo, né? Falando de mim. Eu amo o meu esposo, mas tudo bem. Se eu ver os meus sogros, né? Que hoje são vivos, né? Graças a Deus. Se eu ver os meus sogros desamparados, então tudo bem, porque eu tenho que me unir a ele e esquecer dos meus sogros. Então, acho que uma coisa se difere muito da outra. Né? Então, existe também a questão de honrar o seu pai, a sua mãe. Então, você tem que, sim, dar esse apoio. Você tem que... É família. Muito bom. Família, nós estamos aqui chegando no Natal, né? Estamos aí nas vésperas do Natal. Família não é só no Natal. Quando você senta naquela mesa grande, para aqueles que podem fazer isso, né? E sorrir juntos. Não. Família é dia a dia. Então, tem pai, tem mãe, tem vô, tem vó, tem neto, tem tio, tem tia, né? Então, um contexto aí, né? E a gente precisa viver isso, né? Precisa, é muito bonito. Gostei da opinião de vocês, porque assim ficou muito claro que, assim, para mim, pelo menos aqui, né? Não sei se vocês de casa tiveram a mesma perspectiva, percepção. Pastora Silva, quando você casou, você levou os pais do pastor Marinho para morar com você, né? Morou todo mundo junto, ficou maravilhoso, a família toda reunida, não foi isso? Não. Não levou junto, mas ficou... Então, se você não levou, a pastora Suzy levou, então eu tenho certeza, levou os pais do pastor Eliseu para morar junto, lá morou todo mundo no mesmo quintal, a família unida, na assim, verdade, ficou a bom, gente né? costuma dizer assim, né? É uma brincadeira, mas é tão verdadeira, né? O ideal é que você more à distância dos seus pais ou dos seus sogros, né? Tal. A distância. Não tão perto para que eles não venham de chinelo, nem tão longe para que eles não venham de mala. De mala. Tem que ser... Já ouvi também. Então, pastora Silva, mas agora eu fiquei confuso. Se quando casou tem que morar a ideia, e se possível, é óbvio, né? Sabe que às vezes a nossa dinâmica financeira traz outras situações. Sim. Morar não com os pais, como é que vai funcionar então agora que eles precisam vir? Porque se precisa antes, já leva junto já. Então. Já mora no mesmo quintal, já vai facilitar financeiramente. Se tem que cuidar depois, então eu acho melhor já faz o sobradinho, já fica um embaixo, outro em cima. Aí o irmão já casou, já fica em cima. Porque daí já está mais fácil para cuidar. Se vai ter que levar depois, como é que vai fazer? Então, na verdade, é o que a pastora Suzy falou, né? Quando um casal se une, se casa, eles vão para um outro ciclo. Então, eles vão
eles precisam do casamento para amadurecer. Também. Você sabe que o judaísmo, ele diz que um homem só chega na sua plenitude como homem depois do casamento. Sim. Então, ele vai amadurecer depois do casamento e a esposa também. O outro fato de sair da casa dos pais e da mãe é o governo espiritual. Porque o governo espiritual, na casa dos pais, é dos pais. Então, assim, aquela autoridade espiritual é dos pais. Então, quando o casal sai, eles vão assumir a responsabilidade espiritual da família deles. O homem como cabeça, né? A mulher como aquela que edifica o lar. Mas, então, isso tudo para quando eles vão começar uma nova família, né? As responsabilidades financeiras, né? Porque, às vezes, os pais deixam os filhos morar em casa. A gente diz, né? Existe o ideal e o real, né? Sim. O ideal é que cada um tivesse sua casa, mas às vezes o real não é isso. Então, às vezes, os pais querem ajudar e ficam com os filhos, mas isso, em algumas pessoas, claro, né? Não vamos generalizar, mas na maioria dos casos, os pais continuam sustentando. 99,9%. Vamos generalizar. Então, não gera responsabilidades Sim. que são necessárias. Então, são várias coisas. Agora, quando chega lá na frente, o pai tem que... um outro assunto muito importante. 2 mulheres na mesma casa, 2 donas de casa na mesma casa... Mas elas vão concordar, até a cor da parede elas vão concordar, com certeza. Agora, elas se gostam tanto. Numa situação dessa, quando a senhora vem já com mais idade, já mais madura... Sim, já com um relacionamento. Já mais vivida. Quando ela chega, ela sabe que a casa dela já não é dela. Sim, exatamente. E às vezes a nora tem um pouco mais de dificuldade, talvez por causa da idade, por causa da inexperiência, né? Então, eu creio que dá para fazer essa divisão, viu, Eliezer? Não precisa fazer o puxadinho e levar para sempre junto. Depois eu vou fazer a pergunta dessa quando a mãe chega, como é que vai ser. Mas antes eu quero ouvir a experiência da pastora Suzy. Como é que foi dividir assim, o começo do casamento com os pais do pastor Eliseu? Aquela alegria, todo mundo junto. Conta pra gente, pastor Eliseu, até que nos visita aqui nessa noite, tá ali nos bastidores. Se você não contar direitinho, eu vou perguntar para ele, viu, como é que foi a alegria de receber toda a família junto em casa. Olha que alegria. Não, eu não vivi isso, tá? Graças a Deus. Mas, pastora Suzy, você falou que não pode ter que estar junto, a família, tudo. Como é que você foi embora, então? Não. A gente, graças a Deus, tivemos a nossa casinha, né? Começamos a nossa vida nós dois. Mas eu acredito assim, vou falar de mim. Eu tenho hoje 16 anos de casada, né? Então, foi construído um relacionamento. E esse relacionamento que eu construí com ele, eu também construí um relacionamento com meu sogro e minha sogra, né? Estou falando de mim, né? Então, nesse construir esse relacionamento, eu acredito muito nisso do que a pastora Silvia disse, né? Hoje, ali na minha casa, né? Eu sou a dona de casa, né? Ali quem administra ali a questão do lar, no convívio diários, sou eu. Se hoje a minha sogra vem, entendeu? Ela sabe que ela vai ter que entrar numa dinâmica que já existe, Sim. né? Então, eu sei que não é fácil. Concordo com a pastora Silvia. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil nem para a esposa, né, desse rapaz, como também não é fácil para a sogra. Claro. Porque ela vai entrar numa questão de dependência. Lá ela não vai governar, né? Ela vai estar, ao contrário, ela vai estar abaixo de um governo, né? E é interessante como que é a vida, né? Porque no início, lá da vida, ela governava quem? O filho. E agora, no estado de dependência, quem vai governar ela? O filho vai governar, né, a mãe. Porém, eu acredito que com respeito, né? Como diz a palavra, né? Que nós temos que falar o quê? Manso com os idosos, falar com palavra branda, com amor. Então, há todo um contexto, né? Há toda uma dinâmica. Na verdade, vai começar uma nova dinâmica de convivência. Essa é a verdade, né? No próximo bloco, nós vamos voltar direto com essa pergunta, assim, da chegada da sogra em casa, como é que vai ser? Porque elas estão pintando aqui uma questão muito fácil, que ela vai se submeter, não vai querer... Mas nós vamos entender isso aí. É no próximo bloco, tá bom? Antes da gente encerrar esse bloco, eu vou chamar um vídeo de um telespectador, né, que mandou lá pelo nosso Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, fazendo uma sugestão pra gente aqui, pra nossa produção. É o vídeo da Iolanda de Cajamar.
Vejam só. Meu nome é Yolanda, sou de Cajamar, São Paulo. Eu gostaria de levantar um tema sobre a mulher pode ou não evitar ter filhos, que na verdade, lá em Gênesis 38:9, fala que Onã, ele quando ia ter relação com a mulher, ele jogava o esperma, deixava o esperma cair na terra. E Deus se irou com isso e levou à morte. No caso, ele veio a falecer. Ele morreu. Então eu queria entender, porque uns falam que pode, que a mulher tem que evitar. Outros falam que não pode. Tem religiões que não pode usar qualquer método para evitar ter filho. E eu queria entender se a gente estamos pecando em prevenir, tomar qualquer método ou não, entendeu? Se isso é certo, correto. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigado, Yolanda. A gente que agradece a sua participação e olha, seja muito bem-vinda ao Universo Teológico, tá? A maioria dos assuntos são assim. Uns dizem que pode, outros dizem que não pode. É sempre mais ou menos nessa linha, tá bom? Mas nós vamos pautar direitinho, preparar direitinho esse tema, achar os convidados. Nós vamos produzir aí na medida do possível, né, esse programa com esse tema que você sugeriu, tá bom? Bom, vamos para o nosso intervalo. Muito bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, nesse que infelizmente é nosso último bloco, mas ainda dá tempo para a gente pensar um pouquinho mais sobre o nosso tema proposto, contando aqui com a importante ajuda das nossas convidadas, pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da comunidade cristã Plenitude, e da pastora Suzy Costa, da Igreja do Brasil para Cristo, elas que têm nos ajudado aqui, contando um pouquinho da experiência e, obviamente, das opiniões teológicas das duas. Antes da gente ir para a participação dos nossos internautas lá pelo Facebook, eu gostaria que as duas respondessem essa questão que foi levantada no bloco anterior, da chegada da sogra, né? As duas colocaram aqui de maneira muito boa, que ela vai chegar mansinha, não vai querer mudar nada, não vai se importar com os vasinhos da sala, nem com a cor da parede. As duas falaram que ela vai se submeter, aceitar, porque é uma posição diferente. Pastora Silvia, eu não sei, mas eu achei... Eu estou muito otimista. Então, eu fiquei muito preocupado com isso, porque tudo bem que ela vai se submeter, mas será que ela não vai chegar no pastor Marinho? Ai, filho, ai, a Silvia, ai, não deixa eu fazer um bolo que eu quero. Ou não deixa eu colocar a água... A toalhinha de crochê no centro da mesa. Então, eu fiquei aqui meio encucado, pastora Silvia. Não sei se vai ser tão fácil assim, essa recepção, e talvez a angústia da esposa da nossa história seja essa também. Porque, não sei não, eu fiquei aqui encucado, não sei se vai ser tão simples assim. Com 93 anos a gente espera que ele esteja bem calminha, mas eu entendi a sua pergunta. Eu não sei, porque... Bom, eu não sei, gente, mas assim, o que parece, quando a gente vai ficando com a idade, parece que a gente vai ficando... Teimoso. Então, não sei se seria teimosia, mas parece que você tem aquela opinião, você não abre mão, ou então você quer voltar a tempos que já passaram. Na minha época. Pastora Silvia, fala um pouquinho melhor sobre isso, numa realidade mesmo, assim, porque eu não sei, eu achei que estava muito fácil. Estou muito romântica, né? Não, mas é de verdade o que eu creio. Eu creio assim, não vai... Então... A gente vai deixar a parte dos cuidados, de tudo. Agora vamos falar da parte de relacionamento, isso, né? Como é que vai funcionar essa dinâmica dentro dessa casa agora? Vamos supor, então, que não seja um relacionamento fácil, né? Porque talvez e uma coisa muito comum de acontecer é que essa avó comece a interferir na criação dos filhos, se tiver filho, então, né? Sim. Então, assim, o que eu diria, para quem me conhece, né? Assim, eu não fico... com hipocrisia, né? Assim, eu falo uma coisa, agiria diferente. Não, eu falo que eu agiria mesmo. Eu creio que nós temos que ter paciência. Paciência. Então, o amor, como a pastora Suzy disse, né? A motivação boa do nosso coração, como a pastora Suzy disse, nós temos que ter amor e lembrar que isso é algo agradável a Deus. Eu vou responder, mas eu gostaria de ler só, claro, tá? Fica à vontade. Então, 1 Timóteo 5 diz assim: não repreendais asperamente a um ancião, mas admoesta-o como pai, aos moços como irmãos e às mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos,
aprendam eles primeiro a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar aos seus progenitores, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Vou pular para o 8. Mas se alguém não cuida dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Então eu creio que a pessoa que vai ter esse tipo de situação dentro de casa, ela tem que ter fé que ela será recompensada. Falando claramente. Então, embora o meu relacionamento com a minha sogra, ela é falecida, antes de ontem fez 1 ano do falecimento dela, nós tínhamos um relacionamento muito, muito bom. O pastor Marinho com a minha mãe tem um relacionamento muito bom, mas as mães sempre dão palpite. Sim. Sempre acontece alguma situação, né? Mas a gente tem que saber lidar. Então, só para ilustrar, a minha sogra, ela tinha uma mania de limpeza, né? E ela chegava em casa e ela queria que a minha casa estivesse como a casa dela estava. Então, ela ia direto para a pia. Ela dava aquela olhadinha. Quando não tinha nada na pia, ela ia ver no tanque se eu tinha colocado alguma coisa no tanque. Olha, mas a Bíblia diz que se os seus olhos são bons, todo o restante será bom. Então, eu falava para ela, já está no tanque, né, Zilda? Está aí, né? Futicando no tanque. Então, aquilo poderia me irritar. Talvez a pessoa até poderia ficar irritada, mas eu levava de uma outra forma. Entende? Então, Sim. assim, eu creio que a pessoa tem que... Eu sempre penso assim, é a mãe do meu marido, é do homem que eu amo, é quem gerou. Então, eu vou ter paciência, não custa nada ter paciência. Às vezes a gente tem paciência com as pessoas na rua. Sim. Não é verdade? Às vezes é tão fácil a gente ter paciência com as pessoas, ser bem educado na rua, ser gentil na rua. Então, acho que dentro de casa a gente tem que fazer uma forcinha, mesmo que não seja fácil. Muito bom. A pastora Silvia tá melhorando. Até o final do programa ela vai concordar comigo. Ou não, né? Pastora Suzy, imagina assim, durante o dia, o pastor Eliseu te ligou, falou, oi amor, tudo bom? Daqui a pouco eu tô chegando em casa com uma surpresa para você. Aí você já fica animado, fala, olha, de repente, né, lembrou alguma data, não sei, aquela coisa. Aí chega o pastor Eliseu com a mala e com a sogra, com a mãe dele, no caso. Vai morar com a gente. É assim que funciona? Ou tem que ter um bate-papo para preparar? Porque do jeito que vocês estão falando, como o relacionamento tá bom, eu tô achando que é assim. Vai chegar um dia, assim bateu, abriu, vai morar com a gente, amor. Não é assim que funciona, né? A gente tem diálogo, né? Então, eu acredito que tem todo um processo até isso acontecer, né? Um tempo de transição, né, pastora? Não vai cair de paraquedas, né, pastora Silvia? Não dá para chegar assim. Não dá para chegar assim, né? Então tá bom. Então, estamos descobrindo. Tem que ter um processo aí. Mas, assim, eu sei que nem toda nora tem a bênção de ter uma boa sogra. Não adianta a gente querer fantasiar algo aqui que, né, 100%, porque não Claro. é. É verdade. Né? Então, nós sabemos que tem, sim, noras que sofrem muito, 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 muito na mão da sogra. Que são sogras que não semearam amor, que não semearam amizade, que não semearam ternura, que não plantaram, vamos dizer assim, né? Mas o fato é, ela está chegando. O fato é, não tem outro lugar para ela ir. Esse é o fato, né? E aí, cabe o quê? Uma palavra que muitas vezes, quando é para nós praticarmos, né, exige sim um esforço, que é o quê? A misericórdia. A misericórdia, né? Você quer morrer logo ou você quer viver até os 90 anos? O que você pensa? Quer viver bastante, imagina. Entendeu? Todos nós, eu acredito, todos nós queremos ir para o céu. Mas Sim. se você perguntar, você quer morrer hoje? Você não quer morrer hoje. Então, numa perspectiva de vida, se nós pudéssemos viver até os 93 anos, o que nós gostaríamos? De ter nos 93 anos, se estivermos sozinhos, né? Alguém que nos ampare, Sim. né? Então, tem uma série de coisas que permeiam essa situação. E que nós não tiramos nem a razão da nora, nem a razão do filho, porém, a misericórdia. Né? Ah, mas ela foi má para mim. Ah, mas ela me fez sofrer. Tá bom, então exerça a misericórdia. Isso estou falando pela perspectiva da palavra de Deus. Sim. Né? Pela perspectiva da palavra de Deus. Se a gente for para a palavra está lá. A gente tem que perdoar quantas vezes? Né? Num dia. Então, eu vou ter que exercer perdão? Então, você vai ter que exercer perdão. Né? Porque a palavra de Deus ela é assim sim, não. Não adianta te querer um meio termo. Né? Para algumas
famílias, vai ser super agradável. Não, eu amo minha sogra, nossa, a gente vai aqui se ajustar, talvez tenha um probleminha aqui, outro ali, mas vai levando. Para outras famílias, não, vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Mas aí a gente tem a palavra de Deus, que é única, poderosa e que serve para todos nós. Né? Então, e sempre dá certo, né? E que sempre dá certo. E foi o que a pastora Silvia falou. Semeou, não tem como. Você não vai semear maçã e vai colher laranja. Não tem como. Então, se você semeia amor, eu acredito piamente, você vai colher amor. Né? Muito bom. E é óbvio que essa dinâmica que nós estamos colocando aqui de um casal cristã, a mãe cristã, as variantes podem ser tantas e tão complexas, né? A esposa pode não ser crente, ou a mãe que vem não é cristã. Sim. Mas vamos ficar no que está, que já está dando muita história já, só no exemplo que a gente está criando. Coloca no ar aí a participação dos nossos internautas, algumas opiniões que nós pescamos lá no nosso Facebook, para a gente poder ler e aí as nossas convidadas vão comentar um pouquinho, que é óbvio que está ficando bem em cima daquilo que a gente já tem falado aqui, para a gente poder repercutir um pouquinho melhor sobre a opinião dos nossos internautas também. Pode ser? A nossa tela, por favor. E aí nós vamos começar com a opinião do Joseval Ribeiro. Ele disse o seguinte: é muito triste, e eu já ouvi uma expressão, pais idosos órfãos de filhos. Muitos idosos, muitas vezes largados em asilos, implorando por uma visita, mendigando o amor e a atenção de filhos e netos. Ela, né, ou ele, deve sim cuidar da mãe dele, e se necessitar, cuidar da mãe dela também. Obrigado, Joseval. A próxima opinião é do Guto S. Costa. Eu diria, você deveria se alegrar pela atitude de seu esposo. Primeiro, porque ele está dando exemplo para os seus filhos e netos, caso os tenham. Segundo, porque aquele que não cuida dos seus é pior que os incrédulos e negou a fé. Obrigado, Guto. E a última opinião é do Luiz Rassora. Luiz C. Rassora diz o seguinte: é preciso focar no amor e na hospitalidade que Deus nos ensina a praticar. É uma situação complexa, pois pela própria palavra de Deus é ensinado: deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Obrigado aos nossos participantes e você também que votou. Ficaram bem naquilo que a gente estava comentando. Eu só queria uma pincelada rápida das duas, bem rapidinho, porque o nosso tempo já está correndo. O primeiro, o Josevaldo, ele falou da questão dos asilos e das casas e dos cuidados extra-casa da família. Pastora Silvia, você considera um problema essa questão de não ter o idoso em casa e colocar ele numa casa de repouso? Eu acredito que isso é bem pessoal, como a pastora disse. É bem individual, é no que as pessoas creem, né? Do que elas querem plantar, que foi algum dos três falou, né? Sim. Você é o exemplo, né? Para os teus filhos, quer dizer, pode fazer a mesma coisa com você, né? Para os teus netos. Eu acho que isso é uma questão muito individual. Às vezes, dependendo do idoso, dependendo de como foi a vida do idoso, talvez ele até prefira. Né? Talvez ele até prefira. Às vezes a minha mãe diz assim: eu prefiro ter uma casinha, porque daí, né? Ela não quer ficar sozinha, mas se fosse, ela preferiria ter a casa dela para agir do jeito que ela quer, do que ficar na dependência, né? Então eu acredito que vai de família para família. Muito bom. Pastora Suzy, também rapidinho aí a irmã já falou sobre essa questão da casa de repouso. Queria que a irmã falasse um pouquinho dessa questão do amor e da hospitalidade, que foi o nosso último internauta ressaltou. E aí parece que, independente das situações, o mais forte é essa questão cristã, da ética e da moral cristã, que, ao que tudo indica, se a gente não exercer, aí nós vamos ficar em falta, e aí sim pode ser um grande problema. Eu acredito que você só pode dar aquilo que você tem. Tá? Você só pode dar aquilo que você tem. Infelizmente, tem pessoas que são muito amargas, né? Por contexto de vidas, por coisas que já passaram, e não vão conseguir dar esse amor e essa hospitalidade. Essa é a verdade, porque amor e hospitalidade não é algo automático, né? Você precisa se dispor para isso, né? Mas eu acredito sim, né? Sim, que temos que fazer a palavra de Deus. E temos que cumprir a palavra de Deus, né? Esse texto ele é muito enfático.
Esse texto não fala assim, ó, se a pessoa foi ruim para você, você não precisa dar hospitalidade e amor. Ó, se ela te prejudicou, você não precisa dar. Não. Ali fala, você tem que dar. Você tem que dar, né? Então, é semeadura. É bíblico. Não se discute. Tem que dar. Muito bom, muito bom. Vamos ver a opinião do pessoal nas ruas de São Paulo, né? A nossa equipe foi ali até a Crentolândia, né? Uma região aqui da cidade de São Paulo, com muitas lojas e material cristão. Pegar a opinião do pessoal sobre essa situação também. Vejam só. O marido é filho único e a mãe dele, de 93 anos, veio morar na casa do casal. Sim. Você, como esposa, você se acha obrigada a engolir isso ou a mãe dele precisa procurar outro lugar? Não, é obrigada a ajudar. A sogra, né? Fica no lugar da mãe, no caso, eu acho. Quem casa, quer casa, né? E a família é uma célula bem estanque. O ideal, melhor mesmo, o ideal é que não. Agora, se não tem jeito, não tem jeito. Mas não é o ideal, não é o melhor. Olha, eu acho que deve ser avaliado algumas situações, né? No caso, se a família não tem uma outra pessoa para cuidar, eu acho que nada mais justo, e ainda mais para nós como cristãos, né? Acolher as pessoas. Não, para mim tudo bem. Não, eu acho que quando você sabe qual é a pessoa que você está casando, a família, você tem o relacionamento ali já correto, eu acho que é uma situação que não precisa nem ter consulta, né? Eu acho que não tem nem como dizer, esse é o papel. Eu acho que tipo assim, é inevitável a situação. Não tem nem como precisar perguntar. É só chegar com as malas lá e acabou. Não, pra mim, devo aceitar. Porque é mãe do meu marido. Então, acho que é o mínimo que eu posso fazer por ela. Se ela tá doente, já é uma idosa, a gente vai cuidar dela. Muito bom, a gente pegou um casal ainda ali e o marido falou exatamente aquilo que eu perguntei, é só chegar com a mala, não tem nem que conversar. E a esposa estava do lado, mãe, né, não sei, ficou meio tadinha dela, mas tá bom. A gente já conversou bastante aqui, vocês dois assistem o programa que vocês vão pegar muitas informações aqui com as nossas convidadas, teríamos muitas outras perguntas para fazer, mas infelizmente o nosso tempo é cruel e ele passa muito rápido. Agradecer a pastora Silvia Pietro Paulo Marinho, da comunidade cristã Plenitude. Pastora Silvia, obrigado, viu? Eu que agradeço, pelo carinho, querido. atender o nosso convite, foi muito bom o bate-papo. E a pastora Suzy Costa, da Igreja do Brasil para Cristo, obrigado, viu, pastora Suzy, também edificou bastante o nosso bate-papo dessa noite. Muito obrigada. Muito bom. Antes da gente encerrar, vamos colocar o resultado da nossa enquete aí no ar, por favor. Se a esposa, ela deveria ou se ela é obrigada a aceitar a sogra dentro de casa. 70% dizendo que ela deveria, né, ter um comportamento cristão, né, ético, cristão, receber a sogra. E 30% dizendo que ela é obrigada, que independente do que ela achar, tem que receber a sogra em casa. Muito obrigado. Será? Os 30%? Por os filhos, né? Estão igual aquele rapaz, só chega em casa e pronto. Viu aí, pastor Eliseu? Toma cuidado, viu? Na hora de levar a mãe para casa, liga antes para avisar. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Foi um prazer dividir essa noite com você. Espero que você tenha aprendido, assim como eu aprendi durante esse bate-papo super edificante. Um grande abraço, Deus abençoe e, se Deus permitir, amanhã teremos mais uma edição do programa Vejam Só com o pastor Heber Cocarelli. Um abraço e até a próxima.